Salve, chuchuzinhos do Papo de Gel, que satisfação em vê-los aí para mais uma aula de geodelícia sobre ele, o famigerado carvão mineral. Sim! Olha só, quando a gente está falando de carvão mineral, primeira coisa, tu não confunde, pela madrugada, não confunde carvão mineral com carvão vegetal. Carvão vegetal é aquele formado a partir da carbonização parcial de madeira. É aquele que tu usa para fazer o teu churrasco no domingo, que aliás ainda não me convidou. Inadmissível, tô de cara contigo. Nem olha na minha cara. Pausa esse vídeo e sai daqui. Chuchu, olha só, carvão mineral é outra formação. Carvão mineral ele tem uma formação mais antiga, ele pode levar ali entre 250 a 300 milhões de anos, tá? Então, que a gente tem assim um carvão mais antigo e, portanto, de melhor qualidade que a gente tem, ele vai se formar lá no período carbonífero, um período da era geológica, do tempo geológico que a gente vai ter. A maior parte do carvão do mundo ele tem uma formação um pouco mais recente, tá? Mas enfim, e o que acontece? O processo de formação do carvão mineral ele resulta da fossilização de madeira em determinadas condições de temperatura e pressão. E aí um ponto importante, tá? À medida que eu tenho esse aumento de temperatura, aumento de pressão, eu vou começando a reduzir a quantidade de água, de metano, de enxofre, e eu vou concentrando cada vez mais carbono, tá? Esse que é o ponto. Quanto maior o tempo de formação, maior a quantidade de carbono que eu tenho, e a cereja do bolo, maior o potencial de queima que eu vou encontrar. Certo? Então, esse processo de carbonificação que a gente tem, que está retratado exatamente nessa ilustração aqui, ó, tá? É um processo lento, de centenas de milhares de anos, e que vai levar a uma formação gradual de um carvão com cada vez mais carbono e, portanto, com melhor poder de queima. Tá? Essa divisão que vocês estão vendo aqui, ó, turfa, lignito, hulha, antracito, é uma subdivisão de acordo com o poder calorífico e a incidência de impurezas. Tá? Então, ponto importante aqui. Vamos fazer uma pausa. Olha só. Primeira coisa. Quando a gente está pensando em carvão mineral, ele é um combustível fóssil, tal qual o petróleo, o gás natural, não renovável. Aliás, temos aula aqui no Papo de Gel sobre matriz energética, matriz elétrica, a gente fala disso. Dá uma olhadinha, eu vou colocar o link lá no final do vídeo. Tá? E aí tu lembra o seguinte, o carvão mineral ele vai se formar em áreas de bacias sedimentares, certo? Como todo combustível fóssil, bacias sedimentares, tá? Agora, petróleo, gás natural, se formam em área de bacia sedimentar oceânica. Carvão mineral se forma em área de bacia sedimentar continental, FM, tá? Continental. Então, em áreas terrestres, a partir de matéria orgânica terrestre. Aí tu vai formar, em áreas de bacia sedimentar, uma rocha sedimentar, que é o carvão mineral. Sim, o carvão mineral é uma rocha sedimentar orgânica, tá? E o grande lance, então, é que ele vai ter esse processo de evolução. Tu imagina, eu tenho uma área de bacia sedimentar, antes dessa bacia sedimentar se formar, eu tenho matéria orgânica, uma área de floresta, ou que nem na ilustração, tá ali, um pântano. Eu vou depositando sedimentos sobre essa matéria orgânica, acumulando ao longo de centenas de milhares de anos sedimentos sobre essa matéria orgânica. Esse acúmulo de sedimentos aumenta a pressão. Isto tá ligado? Quando tu aumenta a pressão, tu bota a pressão, o que acontece na temperatura? Sobe. Quanto mais sedimentos eu deposito, eu soterro essa matéria orgânica, maior a pressão, maior a temperatura, e eu vou tendo então essa redução de água, de metano, outras impurezas, e vou aumentando a concentração de carbono. É o que está aqui embaixo da ilustração, olha só. Tempo, pressão e temperatura, nesse sentido, teor de carbono aumenta para cá e a quantidade de água diminui. Então, quando eu estou pensando no primeiro estágio, que é a turfa, eu estou pensando no início da formação do carvão mineral, bem básico, onde eu tenho muita água, eu tenho uma concentração em torno de 60% de carbono. Péssimo poder de queima, péssimo. Aí, com o passar do tempo, maior pressão, maior temperatura, vou tirando as impurezas, vou reduzindo a quantidade de água, concentro mais carbono, eu vou ter a fase do lignito. No lignito, eu tenho algo em torno de 70% de carbono. O poder de queima aumentou, mas ainda é ruim.
Aí passou o tempo, maior pressão, maior temperatura, repara que na ilustração eu tenho cada vez menos água, cada vez menos impureza, eu vou ter a hulha ali com algo em torno de 80% de carbono. O poder de queima já está ok, que coisa boa. Mas a gente tem mais uma fase, né, que seria o carvão de melhor qualidade que a gente tem, que é o antracito. Tá? Ele vai ter algo em torno de 95% de carbono e quase nada de água. Então ele tem um poder de queima maravilhoso. Claro, a maior parte do carvão mundial está na forma de hulha. O hemisfério norte tem grandes reservas de carvão. As maiores reservas de carvão mineral estão no hemisfério norte. E além disso, é um carvão de ótima qualidade, na fase ali entre hulha e antracito. O hemisfério sul tem poucas reservas e as reservas de carvão mineral no hemisfério sul ainda são bem meia boca. A gente não pode, por exemplo, das reservas carboníferas aqui no Brasil daqui a pouquinho, tá? Mas, Chu, esse é o ponto, tá? Então a gente tem um processo de carbonificação, que é esse processo que a gente está vendo, que ele é gradual e por aí vai. Matéria orgânica que vai sendo soterrada e a partir disso eu tenho a formação desse combustível fóssil em bacias sedimentares continentais, tá? Aí o que acontece? Quando a gente está pensando em escala planetária, a gente tem alguns pontos aqui a discutir. Então, por exemplo, assim, 60% do volume, ou seja, das reservas de carvão mineral, estão aonde? Estados Unidos, Rússia, China, tá? Isso em reservas. Quando eu penso, tá, nas reservas totais de carvão mineral, a gente tem no planeta algo em torno de 870 bilhões de toneladas de carvão mineral ainda. E isso daria para abastecer a demanda atual mundial de carvão mineral por mais ou menos uns 130, 140 anos. Isso quer dizer o quê? As reservas de carvão mineral são muito mais abundantes, por exemplo, do que as reservas de petróleo, outro combustível fóssil. Tá? E à medida que a gente tem uma redução significativa das reservas de petróleo, o carvão vai surgindo como uma alternativa, já muito utilizado desde a primeira base energética da primeira revolução industrial, carvão mineral, né? Mas ele perdeu força depois de um tempo, com a ascensão do petróleo como fonte de energia, e mais recentemente, à medida que o petróleo vai tendo suas reservas diminuídas, o carvão volta a dar aquele sorriso amarelo, tá bom? Agora, os maiores produtores, quem mais extrai, quem mais produz carvão mineral em escala mundial, são China e Estados Unidos, seguido da Índia, Indonésia e Austrália, tá? Esse é um ponto bem interessante que eu quero ver com vocês, que é o seguinte, Chuchu, hoje a gente vai ter alguns países que mais contribuem aí com o aquecimento global, com a emissão de gás de efeito estufa, são China e Estados Unidos, muito porque eles ainda têm na sua base energética, na sua matriz energética, um uso intenso de carvão mineral, tá? Tanto que assim, os maiores consumidores, tá? China, Estados Unidos, Índia e por aí vai, de carvão mineral. Eles têm uma base da sua, como eu falei assim, a base da sua matriz energética está no carvão mineral. Claro, tem petróleo, grande importância, lógico, mas o carvão mineral ainda é muito utilizado. Então, Chuchu, olha só, falando em consumo de carvão mineral, quem mais consome carvão mineral, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Tá? Claro, repara nas datas, tá? Olha só, a gente ainda está falando de União Soviética, óbvio, né? Então, período antigo. A gente começa aqui, década de 80, lembra? Década de 80 é o início da industrialização chinesa. A China começa a bombar, e à medida que a China vai bombando na industrialização, vai utilizando as reservas de carvão que ela tem ali na região da Manchúria, por exemplo. Cara, e aqui, ó, a rodo, né? E aí a China se torna o maior usuário de carvão mineral. Aí, 91, fim da União Soviética, repara que ela despenca. Aí a Rússia, né, a Rússia vai começar a passar por um processo de reindustrialização, ela começa a ter um uso, né, cada vez maior, mais lento. Estados Unidos em segundo lugar, a Índia vai aparecer aqui como um grande usuário de carvão mineral, também contribuindo bastante aí com as emissões de gás de efeito estufa, né? Então a gente tem essa dança de países. Repare que o Brasil nem passa perto. O Brasil não é um grande usuário de carvão mineral, mas usa, tá? Então repara aqui, ó, China, Estados Unidos, Japão, África do Sul, Rússia, Coreia do Sul, Indonésia, Alemanha, Vietnã, Polônia, Austrália, Turquia, Cazaquistão, Taiwan, alguns países que mais utilizam carvão mineral no mundo. Lembrando,
China tem grandes reservas ali na região da Manchúria, que foi muito disputado, aliás, lá no século XX, com o Japão. Quando o Japão invadiu a China, era para extrair carvão mineral, tá? Mas enfim, de boas, vamos lá. Então, assim, nessa lógica, vale ressaltar que a maior parte desse carvão mineral que a gente tem no mundo, ele é utilizado para geração de energia. Para vocês terem uma ideia, algo em torno de 27% do carvão, 27% da energia gerada no mundo vem do carvão mineral. Não é pouca coisa. De novo, vai lá e assiste a aula sobre matriz energética e matriz elétrica, tá? Lá eu coloquei para vocês o quanto se usa de combustíveis fósseis e por aí vai, inclusive de carvão mineral. Dá uma olhadinha naquela aula lá. Vai, faz isso. Vai! Bom, tá aí no Brasil. Como é que funciona esse Paranauê no Brasil? O Brasil tem grandes reservas, aquela coisa toda? Não. O Brasil com carvão mineral não deu muita sorte. De novo. Que bom. Tá? No Brasil, olha só, a gente tem a região chamada Cinturão Carbonífero, tá? Que mais ou menos pega essa área aqui, ó. Inclui aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma partezinha do Paraná e se estende quase até aqui, ó, São Paulo, tá? O que acontece? Chuchu, o Brasil tem poucas reservas de carvão mineral e o carvão que a gente tem baixo potencial de queima. Por quê? Porque ele não tem grande concentração de carbono. A gente tem um carvão ali, o nosso carvão brasileiro está na fase ali do lignito, né? Pré-betume. Então, é lignito ali com em torno de 70% de carbono, péssimo poder de queima. Para o setor industrial, siderúrgicas, metalúrgicas, ele não é tão bom. Às vezes a gente tem que misturar o carvão, misturar o carvão nacional com carvão importado para conseguir usar em um setor industrial. Como o poder de queima é baixo, ele é usado para quê? Para esquentar a água e fazer funcionar as termoelétricas. Então a gente vai ter termoelétricas aqui no Paraná, a gente tem termoelétrica em Santa Catarina, a gente tem termoelétrica no Rio Grande do Sul, que é o estado que tem mais termoelétricas à base de carvão mineral, é o estado do Rio Grande do Sul, que tem, olha só, as maiores reservas de carvão mineral do Brasil. Cerca de 89% das reservas de carvão estão no Rio Grande do Sul. Entretanto, olha isso aqui, Santa Catarina é o maior produtor nacional. Santa Catarina produz algo em torno, chuchuzinho, ó, de 63% do carvão mineral brasileiro. Por quê? Por dois fatores. O carvão mineral catarinense, ele é um pouquinho melhor de qualidade que o carvão gaúcho. Outro fator que favorece Santa Catarina é que o carvão catarinense, além de ser um pouquinho melhor, ele está mais próximo da superfície. Em algumas áreas está quase aflorando. Então fica mais fácil, mais economicamente viável de extrair esse carvão. Agora, carvão gaúcho de pior qualidade, mais profundo, então tu teria que gastar mais escavando mais profundamente para tirar um carvão que nem é tão bom assim. Vale a pena, não vale a pena? Então, nas áreas onde o carvão gaúcho está mais aflorado, ele é explorado. Então, por exemplo, assim, aqui a gente tem a região sul do estado, no sul, que tem ali termoelétrica de Candiota e tal, né? Candiota 1, 2 e 3. Aqui a região metropolitana, encharqueadas ali. Então, tu tem algumas áreas de extração, mas é muito pouco. A extração principal é em Santa Catarina. Lembrando que tu tem toda uma malha ferroviária em Santa Catarina que liga os municípios produtores de carvão, que nem Uruçanga, Lauro Miller, Criciúma, a termoelétrica Jorge Lacerda, ali em Capivari de Baixo, perto da cidade de Tubarão. Então, tu tem todo um sistema de logística para a circulação desse carvão mineral, tá? Olha só, aqui ó, a produção brasileira é insuficiente. Portanto, o país importa 50% do carvão consumido, oriundo aonde? Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Canadá. É, carvão que a gente usa aqui, importado. Já teve um momento de auge do uso de carvão mineral no Brasil, que foi durante a década de 70 e 80, né, quando a gente teve as crises do petróleo, de 74 e 79, a gente teve várias buscas de alternativas no Brasil para substituir o petróleo. Então a gente teve o pró-álcool, né? A gente teve o pró-carvão, que era usar a rodo carvão mineral. Então Santa Catarina vai ter um grande crescimento econômico na região carbonífera, ali de Criciúma e tal, exatamente nesse momento. Claro, depois o carvão perde força quando se vê que ele é extremamente nocivo ao meio ambiente. E aí que tá.
Prós e contras do carvão mineral. Prós, favor, legal, já disse legal. Possui depósitos abundantes em diversas regiões do planeta, que a gente mencionou antes, né? Se comparado ao carvão vegetal, o carvão mineral possui maior eficiência energética, por causa da capacidade de produzir calor, tá? Comparado com o carvão vegetal, é difícil ser pior, né? Tem produção de energia por unidade de peso bastante quantitativa e significativa. Não é a melhor fonte de energia? Não. Para você ter uma ideia, para gerar a mesma quantidade de energia que 1 quilo de urânio, tá? Que 1 quilo de urânio, a gente precisaria algo em torno de 7 toneladas de carvão mineral. Para 1 quilo de urânio, e a energia gerada por 1 quilo de urânio, 7 toneladas de carvão mineral. Então ele tem uma produção de energia, ele pode gerar bastante energia, pode, mas se comparado a lenha, carvão vegetal, outros, pegar a energia nuclear, né? O carvão mineral fica para trás. E é de fácil localização. Beleza, esses são os pontos pró. Contra. E aí, no meu coração, pesa bastante o contra, porque o carvão mineral soca a cara da natureza. Olha só, contra. Extração e queima geram impactos ambientais. Sim, Chuchu, a extração de carvão mineral ela vai gerar impactos quando os rejeitos, né, os depósitos de carvão mineral podem contribuir para a contaminação do solo, lençol freático, tá? E a queima, quando a gente tem a queima de combustível de carvão mineral, a gente está contribuindo para 2 problemas ambientais. Primeiro, aquecimento global através da intensificação do efeito estufa, porque ele vai liberar gases, né, como gás carbônico e tal, como combustível fóssil, contribui bastante para o efeito estufa. Libera gás carbônico, metano e por aí vai. E o outro problema é que a queima de carvão mineral também contribui para a chuva ácida, que quando ocorre em um lugar vai acidificar o solo, aumenta a acidificação de corpos d'água, enfim, né? Então, chuva ácida e aquecimento global, intensificação do efeito estufa, são problemas derivados também da queima de carvão mineral, sobretudo em termoelétricas, tá? Olha só, outro contra, combustível fóssil que mais polui o meio ambiente, vilão, canalha! Fonte de energia não renovável, como todo combustível fóssil, e como inflamável, seu armazenamento gera alto custo, porque se não investir pesado ali no armazenamento correto, pega fogo, tá? Então, lembrando, né, essa questão aqui é bem importante. Essa primeira aqui para as provas que vocês vão fazer, cara, é bom tá ligado. Quando tá queimando o carvão mineral, tu tá liberando monóxido de carbono, dióxido de carbono, enxofre, metano, óxido de nitrogênio. Isso vai contribuir para aquecimento global, chuva ácida. Fica desperto nisso aqui, tá? Bora para o exercício? Ah, olha só, antes do exercício. Olha aqui, ó, noticiazinha só para contextualizar o que eu estava falando. Ó, Candiota 13 e Pampa Sul são as usinas termoelétricas à base de carvão mineral, tá? Que, aliás, em Candiota, cidade no interior, no sul gaúcho, tem a usina termoelétrica de Candiota 1, 2 e 3 e mais a Pampa Sul, que mais emitiram gás de efeito estufa por eletricidade gerada em 2020. Mostra estudo inédito do Instituto Estadual de Meio Ambiente. Então, rapaz, isso aqui é meiuca de 2022. Pô, e aí o que acontece? Olha só, importante. A gente teve, nos últimos 2 anos, um aumento do uso de carvão mineral no Brasil. Porque a gente teve 2020 e 2021 uma redução das chuvas, tá ligado, né? Uma crise hídrica, menos chuvas, afetaram os reservatórios das usinas hidrelétricas do Brasil. E aí o que aconteceu? As hidrelétricas produzindo menos energia, o governo começou a chamar para o governo anterior, o governo federal anterior começou a chamar as termoelétricas, especialmente a base de carvão mineral. E a gente teve um aumento no consumo de carvão mineral, na energia gerada a partir de carvão mineral, melhor dizendo. Né? E aí, tanto que, se tu vai lembrar ali, 2021, 2022, a gente pagava a conta de luz, cara, e vinha a bandeira vermelha 2, ou bandeira vermelha extra, custava mais caro, porque a gente estava pagando pelo carvão mineral usado na geração de energia nas termoelétricas, para compensar o que as hidrelétricas não estavam produzindo. Rapaz, o troço complicou aí. Tá, agora não, agora tá chovendo de novo, normal, e tende a chover bastante, né, por causa do El Niño, e aí
vai se diminuir o uso de termoelétricas e aumenta o uso de hidrelétricas. Agora sim vamos de exercício. E esse aqui chega a doer a vista de tanto texto. Mas vamos lá. Ó, carvão mineral é combustível fóssil mais abundante, principalmente nos países do hemisfério norte. Ok. E aí, pô, o hemisfério norte saiu bem, né? Cara, tu tinha carvão em abundância, carvão de mineral de boa qualidade. Pô, para a primeira revolução industrial, montaram o carvão mineral. Por possuir vida útil longa, ele é considerado o substituto imediato do petróleo, caso esse entre em situação de crise e ou aumento de preço. Então vamos lá. Sobre o carvão mineral como fonte energética, assinale a alternativa correta. A. Dentre as vantagens encontradas na utilização do carvão mineral, entre as vantagens encontradas, está a sua fácil localização, tá? E tá aí a resposta. E fácil extração. Mais ou menos, depende da profundidade. Que com a evolução dos meios técnicos e tecnologias, possibilitou uma redução significativa quanto aos impactos ao meio ambiente. Não! Pô, redução significativa é o caramba. Claro que não, tá louco? Continua sendo o troço que mais polui. Tá, sai fora. B. O carvão mineral é uma rocha... Opa, que não. É uma rocha sedimentar. É uma rocha sedimentar do tipo orgânica. Nada de metamórfica aqui. Que apesar de ser considerada como uma fonte de energia... Tá de sacanagem. Energia limpa. Quando comparada a outras fontes de energia, apresenta um custo-benefício elevado, tornando não vantajoso. Apresenta um custo-benefício elevado, tornando não vantajoso a sua utilização. Tipo, quê? Não, tá de cagar. C. O benefício do carvão mineral, está na alta eficácia energética, originadas pela sua formação como matéria orgânica decomposta e de sua localização nas bacias sedimentares do assoalho oceânico. O que a gente falou antes? Em bacias sedimentares continentais. Então aqui já não é, hein? Já não é. Mas que tem como malefício danos à vida marinha, caso ocorra falha em sua extração ou problemas de equipamentos envolvidos. Chuchu, isso aqui, se eu troco carvão mineral nessa parte aqui, ó, por petróleo, alternativa redonda, linda. Mas carvão mineral aqui não serve, aqui não cabe. D. O carvão mineral contém em sua estrutura o carbono e o enxofre, tá? Que após a queima são liberados na atmosfera em forma de gás, causando o agravamento do efeito estufa, tá? E contribuindo para a formação de chuvasco. Salva de palmas, e letra D a resposta. Só não tem como ser a E. Não tem. D tá redonda. Letra E. As grandes reservas de carvão mineral no Brasil. Grandes reservas, mais ou menos, né? Encontram-se nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tchau. Nem vou ler o resto. Não, tchau pra ti. Tá? Não. Carvão mineral é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na ordem de extração, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tá? Tem outros estados do Brasil carvão mineral? Tem. A gente tem em São Paulo, tem em Minas, tem Bahia, Amazonas, tá? Mas as maiores reservas estão no sul do Brasil. Vamos fazer mais um? Pausa o vídeo, faz a questão, lembra? Pausa o vídeo, faz a questão, depois aperta o play e vê se bateu aí com a resposta que a gente está fazendo aqui. Olha essa aqui do Ceará. O carvão é uma rocha sedimentar, combustível, beleza. Formada a partir de soterramento e compactação de uma massa vegetal em ambiente anaeróbico, com bacias sedimentares originalmente pouco profundas, beleza. À medida que a matéria orgânica vegetal é soterrada, inicia-se um processo de sua transformação em carvão. Carbonificação! Devido principalmente ao aumento de pressão e temperatura aliados à tectônica. Massa. O carvão mineral é utilizado como recurso energético há milênios. Contudo, sua exploração e utilização apresentam algumas particularidades. Lembra, carvão mineral realmente ele é usado há milênios, mas ele ganha muita força como fonte de energia importantíssima na primeira Revolução Industrial. Tá? Então, sua exploração e sua utilização apresentam alguma particularidade como, letra A, facilidade de exploração
E tratamento de rejeitos. Facilidade, não, a gente falou antes. Tipo, ele é inflamável, é complicado, é caro. Facilidade do caramba. B. Seu significativo potencial poluidor. A gente acabou de falar, efeito estufa, intensificação do efeito estufa e chuva ácida. Pô, letra B, né? Letra B. Vamos ver a C. Baixo impacto ambiental é o caramba. Letra D. Possibilidade de alcalinização dos recursos hídricos. O que é alcalinização? Eu vou tornar a água menos ácida, vou tornar a água mais básica. Né? Não. Se a queima de carvão mineral contribui para a chuva ácida, a possibilidade de acidificação dos recursos hídricos, não alcalinização. Faltou aula de química, bebê? Ai. Vai assistir a aula da Cat Lene, tá? Minha cupincha, minha bruxa, pessoal de química, ela vai bater na tua cara se tu disser que isso aí é verdadeiro. Tá? Peraí, voltamos aqui, ó. Letra B, verdadeira. Letra B, verdadeira. Certo? Bateu aí com a tua resposta? Vamos lá para 3, tem mais 2, esse mais um. FATEC. O carvão mineral é a segunda fonte de energia mais usada no planeta. Qual que é a primeira? Petróleo, combustível fóssil também, né? Apresentando mais de 30% do consumo energético mundial. É 2019, mas já caiu, tá? A gente está em algo em torno de 27%. Sobre essa fonte de energia, podemos afirmar corretamente que é A. Conseguida a partir da destilação do petróleo e do que da onde? Que é isso? B. Considerada limpa. E olha o resto. Pois é transformada por meio de fissão. O cara, a banca da FATEC foi fazer isso aqui. O cara, aí eu vou aloprar, tá? Tomando uísque, né? E vou fazer a questão. Tipo, da onde? C. Obtida pela queima de troncos e de galhos de árvores extraídas de áreas tropicais. Tipo, isso aqui, tirando áreas tropicais, queima de troncos e de galhos de árvores, isso aqui é carvão vegetal. Lá no teu churrasco. Que eu ainda não recebi o convite. Eu dei a deixa lá no início da aula e tu ainda não mandou convite, né? Tu é bem tratante, tu é tratante. D. De origem metamórfica? Não, é sedimentar, tá? Cuja formação se iniciou há milhões de anos a partir do soterramento de materiais inorgânicos. E. Resposta é a letra E. De origem sedimentar? Pois é uma rocha resultante de um processo de milhões de anos quando formações florestais foram soterradas. Pô, tá aí. Toda essa injeção de linguiça nas outras para marcar a letra E. Pô, por favor. Fácil, FATEC, fácil. E a última, Mackenzie. Observe o mapa em seguida, analise as proposições. Então, olha aqui. Olha o mapa, cinturão carbonífero, né, que a gente tem no Brasil. Olha aqui aquela faixa que a gente falou, ó. Pega aqui, ó. Olha as cidades: Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis, né? Grande produção de carvão no Brasil, ainda até São Paulo. Beleza. Isso aqui, tá? Meio do Rio Grande do Sul, litoral catarinense, Paraná, São Paulo. Beleza. Olha só. Todas corretas, exceto quando tu vai fazer uma questão e tá pedindo a exceto, a incorreta, tal. O que eu recomendo sempre, Chuchu? Marca, pinta, destaca, vai lá. Não tem caneta colorida, fura o dedo e marca com sangue que tu quer a errada, para não confundir. Tem uma galera que chega na hora assim, eu não vi que era exceto. Pô, mas tá escrito em maiúscula, tá escrito em destaque. Como assim tu não viu que é exceto? Eu não lembrei. Pô, então não fez o que eu falei. Marca, circula, põe uma caveirinha, um coraçãozinho. É errada, falciane que tu quer. Vamos para a letra A. O carvão mineral é uma rocha sedimentar. Beleza, combustível, beleza. Não somente o Brasil, mas todo o hemisfério sul é pobre nesse recurso. Verdade. Não quero a verdadeira, quero a falciane. Tá? B. A principal área de ocorrência desse mineral no Brasil é a região sul. Tanto que olha aqui no mapa. Cinturão carbonífero no sul do Brasil. Maiores reservas. Sobretudo na bacia sedimentar do Paraná. Perfeito. Bacia sedimentar do Paraná. Bacia antiga. Pô, a gente tem aula lá nos primórdios aqui do canal. Tem aula sobre a bacia sedimentar do Paraná. Vou deixar o link lá no final do vídeo, tá? Bacia sedimentar do Paraná, bacia antiga, né? Vai pegar centro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Cara, formada por terrenos que datam do início da Era Paleozoica. Fechou. Beleza, tá? C.
As jazidas carboníferas encontradas no Brasil, apesar de extensas, não apresentam alto teor calorífico, tá? Isso é verdade. Sendo assim, o tipo mais comum encontrado é o antracito. Lembra que a gente falou? Olha só, lá eu costumo lembrar a sequência de formação do carvão assim, ó, a partir de telha. Turfa, lignito, hulha, antracito. Quanto mais perto do A, maior o teor de carbono, né? Pô, carvão brasileiro, tipo o meu salário. Então tu tá ali, carvão brasileiro tá na fase da turfa, do lignito, nada a ver com antracito, né? Pô, olha isso aqui, não apresenta o teor calorífico. E aí vem falar que é antracito? Sim. Então achamos nossa resposta, né? Letra C. O que diz aí? D, perdão. O estado de Santa Catarina abriga as jazidas carboníferas que apresentam melhor qualidade, não é? Lembra, não é o ideal, não é o antracito, mas é um pouquinho melhor. E, portanto, maior aproveitamento industrial, tá? Também para termoelétrica, certo? Chuchu, lembra o seguinte, olha só, 85% do carvão brasileiro vai ser usado em termoelétricas, 85% é para termoelétrica. A gente tem algo em torno de 6% ali que vai para a indústria do cimento, uns 4% vai para a produção de celulose, e era isso, e umas outras finalidades ali. Outra coisa, carvão mineral não é usado só para geração de energia e para queima em indústria. Ele é matéria-prima para vários produtos, inclusive talvez, né, alguns produtos de beleza que tu está usando aí. Olha só, então aqui, verdadeiro, tá? Letra E, o carvão mineral brasileiro, antes de ser utilizado em metalúrgicas e siderúrgicas, deve ser processado, passa por processo de purificação, tá? Show de bola. E ainda ser misturado ao mesmo mineral importado. Exato, porque ele não é muito bom, né? Então tem que misturar com carvão melhor que a gente importa. Tá bom? Chuchu, nossa resposta aqui, pô, letra C de caramelo. Fechamos? Matamos a pau. Espero que tenham curtido a aula. Olha só, já tá aparecendo aqui, olha ali, ó, os links das aulas que eu falei. Vai assistir, vai ajudar a entender melhor esse contexto geográfico que a gente tá vendo aí. Tá bom? Um beijo no teu ventrículo esquerdo e até a próxima aula.